logo de madrugada e vai pegando a estrada com seu caminhão. Viver pelas estradas trabalhando é a escolha de uma profissão, mas ter o privilégio da esposa acompanhar nessas viagens por esse chão de meu Deus é uma felicidade sem tamanho. Mulheres essas que dedicaram parte de suas vidas deixando o aconchego do seu lar por uma cabine de caminhão. E no Reconstruindo o Passado e Eternizando Momentos do Projeto Envelhecer, que tem o patrocínio da Enercan e coordenado pelo Instituto Humaniza, ouviremos lindos relatos, lembranças e belas histórias dessas mulheres, representando todas que bravamente trocaram o comodismo pelo companheirismo, viajando de caminhão. E vai mais uma jornada, e a minha vida vai com ele nessa estrada. O caminho é sempre perigoso e ele é cuidadoso, não pode arriscar. Suas mãos bem firmes no volante, certeza constante de que vai chegar. Na vontade de voltar pra casa, quase que põe asas em seu caminhão. Eu comecei a viajar, bem, nós namorava já, eu trabalhava no armazém, ele era o motorista do caminhão ali do armazém. E daí começamos a namorar, daí casamos, e ali foi já a primeira viagem, lua de mel, na semana ali já começamos a viajar, né? Aí a gente tinha o milho para ir buscar no Paraná e tal, aí sempre continuei viajando, foi 7 anos de estrada direto. Nasceu os filhos, daí a gente tinha que ficar mais em casa, né? Cuidar da família. Depois viajei com as crianças há muito tempo. Quando eles eram pequenos, a gente já era direto. E quando eles estavam estudando, aí a promessa deles, estudem bastante, que nas férias vamos viajar com o pai. Desde que eu namorei com o Zé, né, ele sempre viajava de caminhão. E depois que nós casamos, para a gente poder ficar um pouco mais junto também, viajei também com ele vários anos. E é uma época muito boa, depois veio os filhos e mesmo assim a gente continuou viajando na medida do possível que podia, né? Não era às vezes todas as viagens, mas quando podia junto, era onde também conhecemos esse mundão, né? Viajamos para o Mato Grosso, para o norte, ficamos várias vezes em São Paulo esperando carga, mas foi muito bom. Eu viajei um pouco para ficar junto e um pouco por curiosidade de conhecer alguma coisa diferente, né? Porque a gente nasceu e se criou aqui, aí eu tinha os filhos pequenos, 3, então eu ia e levava 2 mais pequenos e o Ronaldo ficava com a avó. E a gente ia para poder aprender, ver, conhecer outras coisas diferentes, né? E não tinha opção de ficar, né, muito junto, então a gente ia para a estrada ou ficava sozinha, né? E daí a gente aproveitava fazer alguma viagem. Eu comecei a viajar quando eu casei com o Dilceu. Viajei bastante com ele. Só depois que eu tive o Lênin e a Laura, eu não viajei. Bom, quando eu conheci o Silvio, ele era motorista de truque. Ele trabalhava para o Spiazzi, do Alzenir. E logo no segundo ano de namoro ele já começou com a carreta. Nossa, quem dirigia uma carreta, meu Deus, né? Então a gente casou em 92 e eu já fui para a estrada. Viajamos 5 anos, viajei direto com ele 5 anos. Aí quando eu engravidei da primeira filha, aí eu fiquei 1 ano e 3 meses sem ir viajar. Né? Neném pequeno, né? Mais difícil. Quando eu fiz a primeira viagem, voltei para casa, estava grávida de novo. Aí com 2 crianças pequenas, eu viajei mais, né, do que quando tinha só uma. E na época a gente não achava difícil, não tinha dificuldade, né? Pra gente tudo é alegria, tava passeando, né? Nasci, me criei aqui, a gente não conhecia muito, né? Então aquela curiosidade, né, de passear, de conhecer.
Nossa, foi muito bom, que até hoje eu amo viajar, não vou mais porque eu não posso, mas eu adoro viajar. Eu conheci o Áureo, ele já era motorista de truque também. Aí nós namoramos 5 anos e ele sempre viajando. Depois de 1 ano e pouco que nós namorava, ele partiu para uma carreta. Ele tinha sociedade com os loureiros. Aí depois de 5 anos nós casamos e eu acompanhei ele. Uma semana depois de casado, eu sempre acompanhei ele durante 13 anos. A gente saía de casa, não tinha data para voltar. A gente ficava 70, 80 dias. E eu também nunca tinha saído, nunca tinha viajado assim, né? Daí acompanhei ele durante 13 anos. Eu comecei a viajar com o Vale quando eu tinha as meninas pequenas já. Ia sempre nas férias, né? Daí tinha aula, não tinha como deixar elas, né? Então nas férias sempre ia porque gostava, para fazer companhia junto, né? Assim, e sair, ver, conhecer os lugares, né? Pois era muito bom. Eu conheci o Keio, quando eu comecei a namorar com ele já viajava. Aí ele viajava com truque na época. Aí nós namoramos 3 anos, casamos e eu fui viajar com ele. Aí a gente viajou por 3 anos, sempre juntos, assim, eu nunca parei de viajar com ele, sempre ia. Quando nós vinha para casa, nós voltava junto e voltava junto sempre. Aí quando nasceu minha primeira filha, eu fiquei um tempo em casa, sabe? Depois, daí quando ela tinha uns 8 meses, eu voltei a viajar com ele. Aí eu engravidei de novo da segunda menina, aí eu esperei ela nascer e fui de novo com ele, continuei viajando, né? Aí depois ele parou de viajar. Eu também, quando conheci o Gilson, ele já era motorista de truque, né? Daí a gente acabou namorando, casando, e eu também, né? Foi opção minha, um pouco também para passear, como diz a Lila, né? A gente vivia nesse mundinho do céu, esse pequenininho, né? Então, era sofrido, mas era muito bom, né? A gente conhecia, um dia estava aqui, um dia estava lá, era muito bom, né? Depois eu também tive o Jonathan, mas continuei viajando. Na realidade, o Jonathan eu criei dentro do caminhão, né? Eu parei quando o Jonathan fez 8 anos para ele poder estudar, né? Eu também casei, daí logo comecei a viajar, né? E daí, de 4 anos, daí tive o Jean, aí a gente continuou viajando. Daí quando ele começou a estudar, a gente só ia nas férias também, né? Nas férias ele ia. Foi de 10 anos eu tive a menina e também nas férias da aula do Jean a gente ia viajar. Só que até hoje minha menina é louca por caminhão, adora caminhão. Eu estava viajando, né? Daí engravidei também, claro, depois de 7 anos, né? Aí, como viajar com 2, que eu tenho gêmeos, né? O Jamie e Josimar, daí então nós botamos na gabina do caminhão, no truque, foi o começo, uma rede atravessava no canto da gabina ali e botava os 2 dormir na rede e nós dormíamos na cama, um de cada lado, assim, né? E ali era o nosso descanso. Além do caminhão ser pequenininho, eu levava banheira para dar banho, cadeira, bicicleta, não sei como que cabia dentro. Verdade. É verdade, né? Porque quando parava, às vezes parava, ficava uma semana esperando carga, né? Aí tinha bicicleta para... E as meninas aprendiam tudo na estrada. Sim, dentro do caminhão elas dançavam, elas brincavam de aulinha, porque na época, né, não tinha celular, né? Não tinha outro entretenimento, né? Então a gente brincava muito de escolinha com elas. A mamadeira, a gente tinha o leite, né? Leite em pó. O leite em pó, daí esquentava a água, deixava na garrafa térmica e daí ia preparando o leite para eles, né? E a carne comprava de meio-dia, cozinhava tudo, porque para de noite ou no outro dia estava boa, senão estragava, né? Então você tinha que fazer o que você comia. Ao meio-dia você comia aquele tanto, a carne você fosse que comesse tudo, comia. E se não comia, tinha que deixar cozida porque a geladeira não funcionava, né? Tinha, né? E até não achava fácil o mercado, né? A gente usava muito charque. Porque o charque, quando tinha lugar para comprar, a gente deixava o charque, né? Por uma hora que precisasse, né?
Aí quando tinham de comprar, a gente comprava carne, fazia. Muitas vezes eu cozinhava só com o sal, com bastante sal, para poder aproveitar no outro dia, porque geralmente estragava, né? Muito calor, sem geladeira, né? E daí deixava o charque para as horas onde não tinha lugar para comprar, a gente fazia o charque daí. Isso aí é muito carreteiro, né? Por causa do charque, né? Picava ele, fervia, cozinhava e daí misturava o arroz, que saía o tal do carreteiro. O problema também era o feijão, né? Quando a gente queria feijão, daí tinha as enlatadas. Daí a gente comprava latinha para fazer feijão, fazia minestra. Nós sempre tinha também a sardinha, né? Que o lugar, às vezes que você não tinha uma carne, alguma coisa, tinha sardinha. Aí eu fazia o macarrão e temperava com sardinha. Daí nós comia isso. Gostoso era assim que você olhava para tua caixa de comida, né? Tinha tão pouca comida lá dentro. Aí você começava a cozinhar e começava a chegar gente, começavam a comer e aquela comida dava para todo mundo, sabe? Era incrível. É muito gostoso, sabe? Dá muita saudade desse tempo. Uma coisa também que a gente sempre tinha na caixa era salame, né? Porque salame é uma coisa que é difícil para estragar. E eu fazia muito assim, fritava o salame, depois cortava a batatinha, assim, mais graudinha, daí fazia com arroz. Até hoje as meninas pedem para mim fazer, porque elas sentem saudade. Elas bem gostoso. Ai, que saudade da estrada, mãe, faz uma comida da estrada. Eu sei que cada vez que eu parava para fazer comida, era difícil de poder fazer comida, porque o James escapava embaixo da barrica e tomava banho. Era soltar ele, abria a barrica e tomava banho embaixo da barrica. Podia procurar, estava sempre lá tomando banho embaixo da barrica. Encontrava o chuveiro, o banheiro, assim, era muito difícil. Para as mulheres, principalmente, não tinha. Porque... nem hoje esses banheiros bonitos, né? Você entrava nos banheiros, tinha que primeiro lavar os banheiros, né? Para depois dizer, às vezes você entrava no banheiro, dava uma olhada e pensava, não, eu vou lá na caixa, vou lavar o pé e vou dormir assim. Porque não dava coragem de encarar o banheiro. É diferente de hoje, né? Que a gente vai, é tudo limpinho. O marido tinha que ficar na porta e a gente ia lá tomar banho, porque era um banheiro só, não tinha de homem e mulher. Banho bom foi nós com a Dalva, que tomamos lá em Salvador, né, Dalva? Chegamos lá para carregar açúcar e banheiro. Meu Deus, um calor, um pó, queimava uma palha da cana, daí voava aqueles pedacinhos pretos onde encostava, ficava carvão olhoso. Eles falavam, hoje estamos bem, Dalva. Aí arrumar, fazer comida, não dava para abrir a tampa da panela que enchia daqueles carvãozinhos. Aí de tarde, vamos tomar banho, mas vamos tomar banho aonde? Aí foram ver, tinha uma mangueira bem longe assim dos caminhões. Aí a Dalva tomou banho e eu segurei a toalha. Era na mangueira, em cima de um pedaço de tábua. Daí eu tomei banho e ela segurou pra mim. Daí a Aliciane tomou banho e eu segurei a toalha. Olha a situação de tomar um banho de noite. Porque não tinha nada ao redor, era só a toalha ali onde era para virado para a firma, né? E nós ali, uma segurando a toalha para a outra, ficar atrás tomando banho. Mas que tomamos, né? Tiramos o pó. E para vocês dar banho nas crianças, era em tanque, era em bacia, o que vocês faziam? Quantas vezes foi no balde, né? Porque às vezes a água da barrica era pouca. Aí o marido ia buscar um balde de água na mangueira da torneira lá, a gente banhava aquele, né? E botava dentro da gavina, dava banho no outro, botava dentro da gavina. Daí nós às vezes tomávamos banho, às vezes nós tomávamos banho de balde também. Levava um balde d'água para dentro da gavina e ali era banho de paninho com balde. E ainda quando eu tava num posto que tinha água. Às vezes quando eu ficava nas firmas, né? Às vezes não tinha nem onde buscar água para poder tomar banho. Aí era só lavar os pés, né? E para lavar a roupa, como é que vocês faziam? Lavava no balde. E estendia? Fazia os varalzinhos, amarrava um caminhão no outro e estendia daí. E estendia dentro da gabina também. Dentro da gabina também. Quando escorreu um pouco a água assim, daí na gabina tinha chegava boa. Nossa, nós tinha varal por tudo dentro da gabina. Só que daí, ali no meu tempo já daí a gente chegava no Mato Grosso para descarregar nas fazendas. Enquanto ele ia descarregar, às vezes demorava
até descarregar, porque tinha mais caminhão. Aí eu ia lá e pedia para uma das mulheres funcionário, se ela não tinha um tanque para emprestar. Aí até ela descarregar e carregar novamente, porque às vezes carregava no mesmo lugar. Dava tempo de lavar ou secar, porque o calor era bastante, né? É um ventiladorzinho, né? Pequenininho, uma vez pegou os cabelos da Grace, pegou tudo, não. Ela foi na frente e pegou todos os cabelos. A gente chegou com a Juscelia e o Nietzsche, né? A gente chegou em Cuiabá, um calor, né? Cuiabá, tem um calor enorme. E como é que nós vamos fazer? Cheio, que nem diz a Lanilda, de pernilongo, né? Na caixa de comida que ela usa, assim, esse pernilongo assim, né? O que vamos fazer, Juscelia? Vamos ajeitar essas crianças ali num caminhão, vamos cuidar deles e vamos ficar na caixa de comida nós a noite inteira. E eles ficam assim, revezando. Uma ia ver as crianças, tirava os bichinhos e voltava para a caixa e ficamos ali, fizemos mate doce, a noite toda assim. E durante uma semana começou a chover, chover, chover. E nós com a Irene e o Vilmar, nós sempre viajávamos muito lá com eles, assim. Fiquemos uma semana no posto de gasolina, fizemos quando temos 2 caminhões, botamos uma barraca e ali ficou as 2 cozinhas junto e nós fazia comida, fazia pipoca, a Irene fazia os moleque, mate doce e ali nós ficávamos dia e noite ali. Claro que o Silvio, por exemplo, a firma que ele trabalha, todo final de semana ele está em casa. Uma vez. Antigamente era 1 mês, 2 meses. Nós tratamos o casamento, ele ficou 90 dias. Daí veio o casamento. Já pensou se chega no quero mais? O tempo, assim, para passar o tempo dentro do caminhão, o que vocês faziam? Um crochê, assim, alguma coisa assim? Ou eu fazia muita cruzadinha. Eu era, meu Deus. As cruzadinhas, eu não fazia crochê. Hoje já aprendi a fazer crochê, mas na época não fazia. E lia bastante. Eu não lia bastante. Eu lia bastante e também fazia muito crochê. E eu fiz muito crochê, né? Bordado, ponto cruz, eu fazia andando. Eu só lia, assim, me entretinha com as meninas também, né? Brincando, assim, no caminhão, daí me entretinha. E a gente conversava muito mais. A gente não tinha o celular, não tinha televisão, e a gente, ele dirigindo e a gente conversando, né? Isso, eu adorava essa época por isso, sabe? Hoje a gente conversa menos, porque cada um vai para um lado trabalhar, fazer suas coisas, e daí a gente não tem mais aquele diálogo que tinha lá dentro do caminhão, sabe? E a parada para dormir, vocês já iam planejando assim onde vocês iam ou vocês já tinham o lugar certo? Sim, sempre num lugar seguro, né? Sempre num lugar seguro. A gente pensava muito porque era a noite toda, né? Tinha que pensar em qual posto você ia estacionar para dormir, né? Eu levantava de manhã, tomava café, já fazia mais ou menos um roteiro, né? Vai dar para pousar mais ou menos lá. Então, chegava, daí chamavam de madrugada para entrar para descarregar, a gente ficar na portaria, né? Levantar e ficar na portaria. Nós também uma vez lá em Salvador, também foi carregada de madrugada, assim, de noite. Eu e as crianças ainda que tinha um banco lá, levei um cobertor e um travesseirinho, eles ficaram dormindo lá. E eu fiquei sentadinha do lado, cuidando dele e cochilando. A mãe e o pai sempre perguntavam. Daí eu falava, a gente sabe que está saindo hoje, agora o dia que a gente volta, não sabe. Daí a gente falava, eu falava com eles uma vez por mês que tinha que marcar, né? Pensem a felicidade que era quando a gente encontrava um motorista, né, conhecido. Aí a gente já olhava pro caminhão e se as mulheres estavam juntas pra gente poder ter a companhia de viajar juntos uns dias, né? Às vezes na mesma viagem. Muitos dias longe de casa, então quando via alguém conhecido era tão bom, né? Algumas vezes, alguma de vocês viajaram junto ou se encontraram na estrada? Sim, eu viajei bastante com a Ida, viajei com a Ivete, viajei com a Eliane, também, eu viajava bastante. Eu viajei com elas. Eu e a Dalva. Eu viajei com a Lonilda, com a Maria, a Linda, a Vanete. E a comunicação de vocês com a família? Porque o marido estava junto, os filhos estavam juntos, mas mãe, irmãos, como é que vocês se comunicavam com eles? A gente ia ou no posto ou no orelhão, né?
e ligava no posto telefônico aqui em Celso, tinha um só, né? Um posto telefônico. Aí marcava horário. Aí a telefonista aqui ia lá e avisava a família, ó, tal hora eles vai vir falar com vocês, né? Aí era para ir alguém, ou a mulher, ou os irmãos, o pai, a mãe e tal. E daí ia no posto e ficava esperando a ligação ainda para conversar. Quando nós namorávamos, que tinha um posto telefônico ali, eu acho que a Marisa trabalhava, então a Marisa mandava um recado e eu subia para atender. Quantas e quantas vezes eu perdi a viagem porque ele chegava no orelhão, estava com defeito o orelhão, ou atrasava a viagem, ele não dava tempo de ligar. Aí depois que a gente casou, ele ligava muito na casa da Mice, né, que é minha vizinha. Então a gente combinava o horário e eu ia lá esperar ele ligar, pra gente poder conversar. E depois que as meninas começaram a estudar, eu fiquei mais em casa, né. E depois quando veio o telefone na casa, que a gente tinha em casa, aí eles ligavam, pelo menos a Silvia ligava sempre depois das 11 horas, porque era mais em conta, né, gastava menos, mais barata a ligação, daí então a gente esperava aí esse horário de madrugada para conversar. Porque vocês viveram os dois lados, né, junto e aqui. Quando vocês ficavam, vocês tinham que assumir a casa, né? Vocês assumiam a casa, assumiam os filhos, né? Tudo. E daí a comunicação com ele, quando vocês tinham uma coisa assim de emergência, de urgência, como que vocês faziam para tentar encontrar eles? Ligava nos postos onde a gente sabia que eles costumavam abastecer, né? E para deixar recado. Não tinha outro jeito. Quando eu comecei a viajar também, né? Se eu levava o seu marido e os filhos, eu não mandava notícia para ninguém em casa, né? Mas assim, quando ele viajava, daí também, né? No comecinho ali também era no posto, depois logo deixa ter o telefone, né? Então, deixa ter. E antes dos telefones nas casas, daí durante a semana era no posto e final de semana era na casa do seu Lívia, né? Então a gente vinha esperar ali, se fosse sábado de tarde, domingo, era atendido os telefones ali, né? Quantas vezes a gente chegava ali e ficava ali esperando para atender a ligação. Às vezes é que nem a Lila falou, não dava certo nos postos, não dava certo, ou chegavam os telefones estavam estragados, a gente só perdia a viagem, vinha ali e ia embora sem saber notícia, né? E quando era caso de doença ou morte, que nem aquela vez que a falecida Adriana morreu, o Moreira estava viajando, e daí ligar para onde, né? Daí ele chegou lá em São Paulo, descarregou e foi na casa do seu Chico. O seu Chico e eles, a família lá, tinham vindo para Celso, mas foram para Celso passeados, não. A sobrinha dele morreu. Aí ele, da sobrinha, ficou em vez seria a neta, né? Ele foi saber da falecida Adriana que faleceu quando ele chegou em casa. Já tinha feito quase um mês. Era bem difícil. Assim, se fosse coisa de bastante emergência, ficava sem saber. Ou a gente tinha que resolver do jeito da gente daí. Ficava muitos dias sem comunicação com eles, porque não tinha como. Às vezes eles até tentavam e nos orelhão ligar, né? Mas às vezes tinha outros na frente para ligar, às vezes quando iam ligar não dava ligação, era mais complicado, né, para chegar. Aí às vezes eles ligavam a cobrar, né? Por causa que tinha aquela opção de ligar a cobrar, porque daí às vezes do orelhão era mais difícil para poder computar as ligações, né? Quando apareceu o rádio, né, o PX, né, aí tinha um posto aqui, o Valdecir até tinha um terminal ali, e os outros tudo tinham no caminhão, né, daí eles se conversavam, né, porque era uma quantidade de quilômetros de distância, né, que ligavam, né. Aí passava para o Valdecir dava um recado, né, para a família, né, ia passando, né, não sei para vocês, para mim daí era muito. E se nós quiséssemos conversar com ele, eu, os piá, aí nós ia lá e falava pelo PX, né. Entrando nessa da comunicação, né, então indiretamente eu fiz parte dessas comunicação, porque eu trabalhei no posto telefônico de 79 a 83.
Então, numa época que só tinha o posto telefônico aqui em Celso. E, como diz a Anice, né, durante o dia era no posto telefônico, que era aqui em frente, e nos horários, fora horário comercial, era atendido lá na casa do pai. Então, assim, a gente atendeu muita ligação de caminhoneiro, exatamente, que ligava pedindo para chamar as mulheres, pedindo para chamar a família. E a gente via, assim, neles a emoção da voz dele. Eu queria falar com a mãe, eu queria falar com minha mulher. E tanto dos que iam lá atender, aquela ansiedade de esperar uma comunicação, uma palavra de alguém assim que estava longe. E era um meio de saber que, poxa, eu estou bem, né? Eu estou aqui, eu estou falando com você. Então, assim, aconteceu muita coisa boa, como as tristes também, né? Que às vezes ligavam, lembro do acontecimento, né? Que ligaram de Anitta, dando a placa de um caminhão que tinha sofrido um acidente. Então, assim, até a gente foi na oficina para ver de quem era esse caminhão e avisar a família, aquela tristeza, né? Então, muita coisa assim que aconteceu mesmo. Mas, tipo assim, é bom a gente saber que fez parte disso, né? E depois que eu saí ficou a Dalva, né? Que daí já pegou essa parte mais dessas mulheres mais jovens aí. Então, também, né? Mas era um meio mesmo de comunicação e graças a Deus que tinha esse, né? Mas valeu a pena tudo. Eu jogava com a Vânia, ela tinha uma lista pequena, daí eu tinha as duas meninas, né, também. Daí uma vez a Vânia comprou um jogo de lençol novo e colocou na cama com o Ade, né. Daí o Ade disse bem assim, esse aqui vai ser das negras pra lá o calcanhar. E eu nunca esqueci, porque o bicho era temeroso, né. Ele disse, vai ser das negras pra lá o calcanhar. Eu nunca esqueci. O Ade era temeroso. Nós estávamos descarregando lá em Cuiabá, o caminhão. Um pallet de argamassa caiu em cima dele, do SUV, e ficou estirado no chão. Aí a empresa de cimento foi ainda, né? Ele ficou todo coberto de cimento aí. Aí os bombeiros, o SAMU vieram pegar e levou no hospital lá de emergência em Cuiabá. Foi eu e ele para lá, meu Deus, que tristeza. E deixar os dois piá pequenos ainda, devia ter uns 7 anos por aí, nas mãos de outro casal, que a gente nem conhecia, ficaram tomando conta deles, deram comida, ficaram o dia inteiro. Eles descarregaram o caminhão deles, mas eles ficaram ali esperando nós voltar. E lá a gente não tinha nem comunicação. Como é que estavam os piás, se não estavam, estava ali na empresa, como é que eles estavam. E nós lá nesse hospital, lá, esperando o atendimento e tudo, né? Uma vez eu estava junto com o Silvio, descarregamos ferro no Rio de Janeiro, e ele trabalhou a tarde toda desmontando tampa, né, do caminhão para descarregar, com o sono pesado e cansado. Não, eu que escutei, senti que balançou a gabina do caminhão. Chamei ele bem apavorada e ele disse, não é nada, são tudo muito cansado, né? E eu não consegui mais dormir, fiquei com medo. E quando balançou de novo, aí ele viu que era alguém que estava mexendo. Levantou e quando ele espiou assim em cima da cortina, o cara já tinha aberto a porta, não sei como, né, porque estava chaveado e já estava subindo no estribo. Aí assim, com o pavor, o susto dele, ele puxou com força a porta e o cara escapou por baixo. E ele ainda saiu atrás do cara, veja assim, perigo, né? Eu tinha os dois juntos sempre, né, cada vez que eu fosse viajar eu levava. E ali em São Paulo, chegamos ali para carregar. E daí estavam fazendo aquele pátio onde ia ser o carnaval e foi encostado todos os caminhões assim na veada da pista. E o Barriga saiu, foi lá com os homens conversar e ter carga e coisa lá. E eu fiquei com eles dois com a caixa aberta, mas daí a caixa ficava, tinha a cerca, a calçada e a caixa. E eles brincando ali, eu cada pouco chamando. Quando foi daí a pouco eles saíram que iam brincar na gabina. Mas daí a porta da gabina aberta, ali pro lado de cá também. Aí eu deixei eles brincar. E eu fui lavar uma loucinha que eu tava ali, quando me descuidei assim, Leciane, Leandro,
Nada. Me deu um desespero, eu corri, olhei dentro da cabine e não tava, e olhei por roda do caminhão, não tava. Vinha um senhorzinho baixinho com um de cada mão, assim, trazendo de volta. Eu disse, senhora, é da senhora essas crianças? Eu disse, sim, eles estavam brincando aqui. Não, eles saíram correndo atrás dos ratos ali, e ali embaixo é muito perigoso. Diz, não dá para deixar mais. Eu fiz tão ligeiro botar os dois dentro da cabine e fechar a cabine, eu não conseguia fechar a caixa de comida do jeito que estava, empurrei tudo para dentro e fechei e entrei para dentro e não deixei mais sair, porque eu quase morri de medo aquela noite. Foi uma viagem que a gente fez com o Nietzsche e a Juscelia. Nós chegamos, encostamos o caminhão embaixo de uma sombra, quando tinha, né? E a gente foi fazer almoço e eles começaram a brincar, né? No Nordeste, aquele pó, né? Nossa. E começaram a brincar, e daí a pouco estavam os dois dentro do tanque tomando banho, né? Daí a pouco vem o dono do posto lá, deu uma mijada no pai, na mãe, nos filhos, em todo mundo, né? Porque no Nordeste, água, né? E daí... Mas eles estavam brincando dentro do tanque, tomando banho, né? É uma diversão, né? Pra eles. E às vezes se chovia e a comida já estava pronta, não dava tempo de arrumar a lona, nós ia embaixo do caminhão. Aí guardava a louça suja e toda, no outro dia que ia lavar. Aí eu acho ruim quando eles estão em casa. Porque a gente não é acostumado, né, com eles em casa. Ele ficou em 6 meses ali, né? Ficou doente, ficou operado, né? Aí, mas olha, não é fácil para acostumar. E eu, né? Parece que não fica a vida normal. Normal para mim é eu com meus filhos. Se ele estiver em casa, para mim não é normal. O Silvio pegou malária em 2012 e ficou, parece que 3 anos sem poder viajar. E eu não queria mais que ele fosse para a estrada. Porque eu nunca tinha vivido aquela experiência de estar sempre junto com ele em casa. Então eu não queria mais que ele fosse. Tanto é que ele trabalhou 2 anos com ônibus e eu não queria mais que ele fosse. Mas o amor pelo caminhão, né? E foi pra estrada de novo e agora acho que só quando se aposentar. Eu fiz uma viagem agora nas férias de julho, fomos para o Pará. Nossa, uma diferença tamanha. Porque na época era tão difícil, né? Até pra gente dormir. Hoje tem ar-condicionado, tem interclima, você tem geladeira. Nossa, é uma maravilha. A cama dos caminhão truque, né? Aí o motorista já era sentado na cama, né? Dirigia junto, né? Aí quando parava para dormir, daí abria, tipo um sofá-cama, né? Abria e ficava a cama. E daí as crianças deitavam no acolchoado no chão, daí ou na rede. Na rede. Mas hoje a gente lembrando, né, da nossa vida na estrada, né? Eu acho que a gente trouxe uma bagagem grande, né? Um aprendizado. E para voltar novamente naquela época eu iria de novo. O Ade foi um caminhoneiro que ele batalhou bastante, né? E assim, não como porque eu sou da família ali, né? E eu quero defender porque as outras também estiveram junto, viajando e viajaram junto com eles. Ele sempre foi um motorista que gostava de tirar dos outros, né? Mas ele sempre foi um motorista bom e companheiro. Assim, e se ele visse um mendigo, ele tinha que levar um pratinho de comida porque ele é filha da puta. Ele dizia, era um dizer que ele tinha, dá uma comida para filha da puta morrendo de fome, né? Então, desce uma parada para fazer almoço ou janta, ou criança também que ele visse, tinha sempre os que vinham pedir, né? Ele nunca se deixava sair de roda da caixa sem comer, né? Ele sempre foi de alcançar um prato de comida. Então, assim, essa lembrança, eu tenho uma lembrança boa dele, né? E o Ade era assim, né, Nícia? Se a gente tivesse, eu lembro também, nas 2 vezes que aconteceu comigo com o Gilson, a gente pousava na frente da oficina do caminhão quebrado, no outro dia o Ade estava com o caminhão dele encostadinho, dormindo ao lado da gente. O que aconteceu? Tá. Pode ir, Ade, agora nós se ligamos. Não, até não arrumarem o caminhão e vocês não voltar para a estrada, eu não saio. Ele ficava esperando, né, ele ficava junto com a gente esperando até. É uma lembrança boa, principalmente do Elias, porque ele era assim, ó. Ele entrava na cabina e a gente terminava de tomar o café da manhã, ele pegava o rádio e dizia assim,
ô Keio, que era Perácio, eu dizia, ô Perácio, você pergunta pra Ivonete o que vamos fazer de almoço hoje. Aí ele parava junto com nós e comprava até a carne que ele queria, ajudava no almoço, sabe? Eu sinto muita saudade dessa época. E ele era muito legal nessa parte, sabe, de me ajudar ali na caixa. Porque não era um motorista, era vários. E era eu sozinha, era só eu de cozinheira, né? Eu agradeço muito, sabe? Eu gosto muito deles, assim, porque é uma lembrança boa, sabe? E triste ao mesmo tempo, porque o Elias, você foi bem jovem, né? Eu ia com o caminhão vazio. Algumas vezes eu também dirigi o caminhão. Ainda mais quando tinha carga de horário, às vezes usei ali com sono. Aí ele via onde estava menos movimento, né, um trânsito melhor, ele me dava para mim levar também. Às vezes ele até cochilava, mas às vezes cochilava com o olho ali me ajudando a cuidar da estrada também. Eu nunca dirigi caminhão, tinha E eu só na estrada de chão, quando a gente entrava nas fazendas vazio, Na estrada para de chão carregar, também fazia isso. era no porto que tinha que descarregar, aí não tinha onde ficar na portaria, não podia entrar. Eu entrei escondida e dava uns 3 quilômetros de onde eu ia descarregar. Aí entrei escondida, tive que ficar 3 dias escondida dentro do caminhão. Na hora de fazer o almoço, eles encostaram mesmo no caminhão, aí eu peguei um chapéu do Áureo, uma camisa do Áureo e uma calça do Áureo. E daí eu saía. Ali, ficava ali, só ali, né? Aí na hora de sair, eu disse, não, você já ficou 3 dias escondida, né? Senta aqui no banco. Quando sentei no banco, o guarda estava atrás de um pilar, mandou ele estacionar. Como que você entra com ela escondida, que você sabe que não pode? Diz, mas seu guarda, como que ela ia ficar lá 3 dias lá fora? Se tivesse um lugar adequado, ela até poderia ficar. Aí o Seclório conversou com ele, até que ele liberou. Diz, agora a gente já está indo embora, diz, libera nós. Mas ele queria segurar lá dentro, para chamar a superintendência do porto. Logo que nós casamos, eu não sabia como que era. Eu disse, eu não vou descer do caminhão. Mas o caminhão vai subir, vai ficar bem alto. Eu disse, mas eu não tenho medo. Gente, quando aquele caminhão começou a subir, eu rolei lá atrás no poço. E vem tudo da gente, né? Cai tudo. Quase morri de medo, mas também nunca mais vi ficar lá fora, foi que eu pensamento. Eu viajei com a Juscelia e o Nietzsche poucas vezes. Ela tinha o Edenilson pequenininho. Mas viajamos bastante com o Nietzsche. O Nietzsche me ajudava bastante, porque eu tinha a Stephanie bem bebezinha, ela tinha acho que uns 2 meses. Então eu colocava ela dentro da banheira, em cima do Steph, para mim poder fazer almoço. E a Silvinha ficava por ali brincando e o Silvio atendendo. Então o Nietzsche sempre ficava cuidando da Stephanie, que era bebezinha, para mim fazer almoço, porque ele fazia para todo mundo, né? Depois me marcou bastante também, que uma noite ele me ligou, né, a gente conversou, daí a gente dormiu tranquilo, né, daí no outro dia, que era domingo depois do meio-dia, ele me ligou que tinha sido assaltado, né, ele foi assaltado, roubaram o caminhão, ficou amarrado no mato, né, a noite toda e soltaram ele no outro dia, a 1h da tarde. Aí tinha gente lá conhecido, né, acho que era os parentes da Dalva, eu acho, né, o Merlate lá, que foi lá pegar ele, levar para casa, até conseguir dar depoimentos, tipo de coisa, para depois poder vir para casa de carona, né? Porque longe. É uma coisa que marcou bastante, né? Porque a gente tinha conversado, não sabia, a gente tinha telefone em casa na época, né? Mas não tinha celular, né? E daí só no outro dia de tarde que ele foi avisar que tinha sido assaltado. Aí para amanhecer o dia, né? Que ele estava fazendo tipo 30 anos, né? Conheci no aniversário dele. Ele contou com o bandido que ficou lá com ele, né? Que pousou a noite com ele cuidando, ele disse que era aniversário dele. Daí na hora que soltaram ele, né? Que iam soltar ele, daí deram uma bala pra ele, uma bala de revólver, né? Pra ele dizer presente que era a vida dele. Ele tinha ressuscitado, não que iam matar ele, mas como ele estava no aniversário, deram a bala de presente dele. Você desembarca de dentro do caminhão e pisa no escorpião. Verdade! Aquele dia foi feio. Socorro! Aonde? Fiquemos nós 3, nós outros ali com os caminhões, e a Dalva foi com o motorista do carro ali do posto, e eu sei.
Era na época ali de novembro, como o bicho estava bem bravo. Daí ligaram para procurar o escorpião, para levar o escorpião. Uma poeira desse tamanho, como é que você ia procurar? É. Eu admirava muito as panelas da Ivete. Gente, aquela cozinha brilhava, assim, aquelas panelas brilhando na cozinha. Gente, que capricho. Depois de tempo ali, que daí não entrava mais tanto pó, né? Porque quando a gente entrava, as primeiras viagens, né, que a gente entrava lá na estrada de chão, chegava lá, você tinha que tirar tudo que tinha dentro e lavar tudo na hora de fazer comida. Entrava muito pó. Antigamente, quando era aquelas caixas de lata, né? Estourava depois até já o veio as azeite. caixas mais modernas. E aí de começou a madeira, ficar bom, né? né? De madeira, né? Com as gavetinhas. Desmontar as tampas para carregar alguma coisa, eu ajudava também. E tinha que desmontar as tampas, largar no chão, né, para depois completar a carga, né? Às vezes era carga paletizada, né? Aí depois ajudava lá de volta, porque às vezes não tinha chapa. Que era a carreta graneleira, né? Sim. De tirar. E daí, assim, na época que a gente estava no graneleiro, a gente ficava trabalhando um mês, ou até mais, 2 meses ali no Mato Grosso, aí carregava no Mato Grosso para o Nordeste. Fortaleza, o Ceará, o Mossoró, e de lá carregava sal. Daí o sal a gente sempre trazia até aqui em Celso. Então a gente começava na Estiva a fazer a entrega, Estiva, Anitta, Santo Antônio e aqui em Celso. E eu batia a carga para ele. Eu ajudava também. Sim. Quando eu tinha que tirar as tampas e Pra amarrar as borrachas. Ela amarrava de um lado e eu ajudava as borrachinhas. Eu também ajudava igual. Eu viajava junto com meus filhos, porque o meu marido não viajava, né? Aí eu viajava com o Mano, com o Maninho, e depois, quando ele se aposentou, daí comecemos a viajar nós, né? Daí é direto. Aí, antigamente era bem mais difícil, né? Não tinha, o caminhão era pequeno, não tinha ar-condicionado, não tinha nada, não tinha geladeira, era bem difícil. Hoje está bem mais fácil, né? Bem mais fácil da gente. Pra gente que já é bem de idade, já tem de ser mais confortável as coisas, né? Hoje eu continuo viajando porque gosto e ele gosta de me levar também. E um faz companhia pro outro, né? Estamos juntos faz mais de 25 anos já. E lá na safra é sofrido, a gente fica lá enfrentando calor, pó, mosquito, mas faz parte, né? Eu já fiquemos até 4 meses longe, né, de casa para vir. Agora é 2 meses, né? Estamos parados, eu faço crochê, jogamos baralho para passar o tempo, né? Faz uma pipoca, um tererê, para lá no Mato Grosso mais é tererê, né? E vai passando o tempo, né? Na fazenda mesmo, ganha comida, né? Daí só de noite eu faço no caminhão, porque nós não comemos comida de sábado de noite, né? Mas ganha comida e tudo, só que a maioria é no caminhão. Posar, lavar roupa e tudo, lá tem lugar, né? Lá é muito bom da gente ir. É ruim até chegar lá, mas depois que tá lá é muito bom de trabalhar lá na fazenda. Faz 15 anos já que nós puxamos lá na fazenda, na mesma fazenda. A maioria da minha vida foi viajar, porque quando nós casamos, nós viajávamos de caminhão não muito grande, né? Era o Mercedes. Puxava madeira para São Marcos, Porto Alegre, que eles tinham serraria, né? Daí depois foi aumentando. Daí quando meu marido se aposentou, antes dele se aposentar eu viajava com os piá, né? Com os filhos. E daí depois ele se aposentou, daí fomos direto para a estrada. Chegar e lavar roupa, pôr dentro do caminhão de novo e na estrada. Lá na fazenda eu ajudo bastante, dirijo, ajudo mesmo, sabe? Junto com ele eu me sinto feliz, me sinto realizada, viajando com 70 anos e ajudo, e vivo nas estradas. Eu sou apaixonada por essa vida na estrada, que nós fizemos 50 anos de casado e fui de caminhão na igreja. Nós estamos aqui representando todas as mulheres de caminhoneiro que viajaram por esse mundão. Então, em nome nosso, elas também estão sendo homenageadas. Não tem parada. Traz uma carga de saudade da chegada. E vem embora.
caminhoneiro e viajo o tempo inteiro no meu coração. E vai e